Boa tarde, senhores. Bem-vindo a um novo treinamento, né? Segurança, irei passar um pouco do conhecimento para todos os colaboradores e empresas sobre a NR6, né? Equipamento de proteção individual. Ok? Vamos lá? Perguntas serão livres, né? Para todos os colaboradores. Cafés e caminhadas liberadas, né? Nos seus intervalos. Conversas e palestras serão compartilhadas, né? Em paralelo, e os celulares ficarão em silêncio para não atrapalhar o processo, ok? EPI, o que é EPI? Né? Segundo a NR6, para fins de aplicação da NR, considera-se EPI todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo colaborador, concebido e fabricado para oferecer proteção contra os riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho, conforme previsto na norma. Entenda-se equipamento conjugado de proteção individual, todo aquele utilizado pelo trabalhador, composto por vários dispositivos que o fabricante tenha conjugado contra um ou mais riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho. O que diz a NR6 ao empregador? Né? Item 6.5.1, a organização quanto ao EPI. Adquiri-lo somente aprovado por órgão competente, né? Testado e aprovado. Orientar e treinar o empregado. Fornecer ao empregado gratuitamente o EPI adequado aos riscos em perfeito estado de conservação e em funcionamento, nas situações previstas no subitem 1.5.5.1.2 da norma regulamentadora NR1, disposições gerais de gerenciamento de riscos ocupacionais, observadas a hierarquia das medidas de prevenção. Registrar seu fornecimento ao empregador, podendo ser adotados ficha de sistema eletrônico, inclusive sistema biométrico. Ainda cabe ao empregador, no item 6.1.5.1, cabe à organização quanto ao EPI exigir o seu uso. O empregador ele fornece de forma gratuitamente e é obrigado você utilizar para as medidas preventivas e não venha impactar, né, o contato direto, né, e inflige a sua integridade e a sua saúde. Responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica, quanto aplicáveis esses procedimentos, em conformidade com as informações fornecidas pelo fabricante ou importador. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Comunicar ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho qualquer irregularidade observada, quando o EPI está com CA vencido ou não conforme. O que diz a NR6 aos empregados, né, que teve agora a responsabilidade para o empregador, agora o colaborador ele tem as suas responsabilidades para com o uso do EPI, né? Item ponto 6.6, responsabilidade do trabalhador. Item ponto 6.6.1, cabe ao trabalhador quanto ao EPI. Letra A. Usar o fornecido pela organização observando o dispositivo do item ponto 6.5.2. Utilizar apenas a finalidade a que se destina. Responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação. Comunicar a organização quanto um extraviado, danificado ou qualquer alteração que torne impróprio para o uso, né? Letra E. Cumprir as determinações da organização sobre o uso adequado do equipamento de proteção individual.
colaborador que se recusa a utilizar o EPI ou utilizar de maneira errada estará cometendo um ato faltoso, que poderá levar à suspensão do trabalho e até justa causa. O que diz a norma da empresa da distribuição dos equipamentos de proteção individual, NR6? Para que o EPI seja entregue ao colaborador, é necessário que sejam observadas as seguintes condições. Preenchimento do formulário de ficha de EPI e termo de compromisso, constando o EPI entregue, a data de entrega e a assinatura do empregado que retira o equipamento de proteção individual. Nessa mesma ficha encontra-se um termo de responsabilidade, onde constam os aspectos da legislação relativos ao EPI. O funcionário deverá ler o termo e assiná-lo com ciência que foi informado sobre essa legislação. Para realizar a troca do EPI é necessário entregar o usado sem condições ou danificado ou impróprio para uso. Do treinamento de equipamento de proteção individual, anualmente os empregados deverão passar por treinamento sobre o uso de equipamento de proteção individual com a finalidade de garantir o uso correto dos equipamentos, né? Que é exatamente o treinamento que estamos realizando agora para vocês. Que tal aproveitarmos essa chance e aproveitarmos a segurança que o nosso amigo nos traz? Equipamento de proteção individual. Todo EPI deverá apresentar em caracteres indelíveis e bem visíveis o nome comercial da empresa e fabricante, o lote de fabricação, o número do CA ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número do certificado de aprovação. Características dos EPIs. Para cada tipo de atividade existe um risco correspondente. O uso correto de EPIs, protetores de espuma moldável. Com as mãos limpas, aperte e role o protetor entre os dedos até obter o menor diâmetro possível. O uso correto de EPI, protetor de espuma moldável. Para facilitar sua colocação, puxe a orelha para cima e coloque o protetor no canal auditivo. Usando o dedo indicador, mantenha-se nesta posição aproximadamente 30 segundos até que ele tenha se expandido. Passe uma das mãos de trás da cabeça e puxe levemente a parte superior da orelha e, com a outra mão, introduza o protetor no canal auditivo. Não manuseie o protetor com as mãos sujas. Utilize protetores durante todo o período de trabalho para minimizar perda auditiva. Após o uso, guarde o protetor na embalagem para que não venha trazer proliferar vetores e você não inserir no ouvido e fazer acontecer inflamação. Lave regularmente o seu protetor auditivo com água e sabão neutro. Higienização, conforme a norma, responsabilidade sua, uso, guarda e conservação. Para retirar o protetor de ouvido,
puxe o protetor diretamente. Evite puxar o protetor pelo cordão. Características dos EPIs. Retire o excesso de cabelo entre os abafadores de ouvido. Certifique-se que a vedação é satisfatória, sem interferência de objetos como elásticos de respiradores ou armação de óculos, de modo a obter melhor desempenho. As conchas devem ficar alinhadas verticalmente, de modo a proporcionar a melhor vedação. Não utilize com as conchas viradas para trás. Perda auditiva induzida pelo ruído. Anatomia da orelha. A perda auditiva por lesão do ouvido interno provoca pela exposição de ruído ou a vibração existente no ambiente de trabalho. Vamos lá. Uso correto de EPI. Protetores auriculares. Letra A. Cuidados com as precauções que você deve ter para que os protetores tenham uma vida útil e longa. Não se recomenda a lavagem dos protetores de espuma móvel para os modelos de inserção reutilizáveis. Recomendamos a lavagem com água e sabão neutro. Letra C. Os protetores tipo concha ou abafadores devem ser limpos com pano úmido de sabão neutro, frequentemente. Uso correto de EPIs, respiradores sem manutenção. Vamos lá, número 1. O respirador deve ser apoiado inicialmente no queixo. Depois, posicione de forma que a boca e o nariz fiquem cobertos. Em seguida, puxe o elástico de baixo, passando pela cabeça e ajustando-se na nuca. Faça o mesmo com o elástico superior, ajustando-se bem acima da sua orelha. Número 2. Com 2 dedos de cada mão, pressione a peça de alumínio de forma a moldá-lo-se ao seu formato do nariz. Número 3. Para verificar o ajuste, coloque as mãos na frente do respirador, cobrindo toda a sua superfície e inale. O ar não deve passar pelas laterais. Número 4. Esta forma correta de utilizar esse tipo de respirador. PFF2. Vamos aprender na prática? Já! Uso correto de EPI, respiradores de borracha, silicone ou elastômero. Coloque o respirador no rosto e pressione o elástico superior sobre a cabeça. Encaixe os elásticos inferiores de parte de baixo, ligando-se às presilhas atrás do pescoço. Letra B. Puxe as extremidades do elástico superiores e depois dos inferiores para fazer o ajuste do respirador no rosto. Letra C. Para verificar a vedação com pressão positiva, coloque a palma da mão sobre as válvulas de exalação e assopre suavemente várias vezes. A peça facial deverá se expandir suavemente sem ocorrer vazamento. Letra D. Para realizar o teste de pressão negativa, coloque as mãos sobre os cartuchos ou filtros e inale
com força várias vezes. A peça facial deverá comprimir-se levemente contra o rosto sem ocorrer vazamento. Proteção respiratória, proibido o uso de barbas, né? Alteração brusca de peso, extração de dente. Cuidados. Cuidado com o respirador para que tenha um bom tempo de duração e conservação. Número 1. Para a limpeza de respiradores com filtro recabeáveis, lave o respirador com água corrente ou detergente neutro. Número 2. Não deixe o respirador em lugar sujo. E se tiver manuseá-lo com as mãos sujas, pegue-o pela parte externa. Número 1. Cuidados com o respirador para que tenha um bom tempo de duração e conservação. 2. Quando não estiver utilizando o respirador, guarde um saco plástico ou no próprio recipiente que você adquiriu, né, seu próprio EPI, para mantê-lo limpo e conservado. E coloque no lugar apropriado, arejado, bem limpo. 3. Se sentir dificuldade na respiração, cheiro ou gosto de produtos no qual está trabalhando, talvez esteja na hora de trocar o respirador por um novo. No caso de respiradores sem manutenção, vou substituí-lo por um respirador com filtro. Vamos lá, capacete de segurança. EPI protege a cabeça contra choque elétrico, impactos, queda, projeção de objetos, raios solares e chuva. Observação: a carneira, aranha ou jugular não pode ser retirada para que o capacete não perca a sua finalidade. Inspecione frequentemente o sistema de suspensão, coroa, carneira, e o capacete deve estar sempre regulado. Uso correto de EPIs, óculos de segurança. Letra A. Proteção contra impacto de partículas volantes e contra luminosidades intensas, radiação ultravioleta e radiação infravermelha. A lente é de policarbonato, incolor ou de cor cinza. Uso correto dos EPIs, luva de proteção. Pelo fato de trabalharmos principalmente com as mãos, as luvas têm a finalidade de proteger essas partes do corpo, que ocupam primeiro lugar entre elas mais atingidas nos acidentes de trabalho. Uso correto dos EPIs, calçado de segurança, tem a finalidade de proteger os pés contra os objetos cortantes, perfurantes, contundentes, abrasivos, produtos químicos, agentes térmicos, frio, calor e compressores, escorregões em superfícies lisas, umidade, oleosidade, ataque de animais peçonhentos. Proteção para o corpo inteiro. É uma roupa ou material de hidrorrepelente para a proteção de todo o corpo em atividades de pulverização, aplicação de agrotóxicos, fumigação. Durante a sua pulverização, a roupa protege de respingos de névoas agrotóxicas para ser utilizado no armazenamento de transporte, aplicação, descarte, descontaminação de equipamentos. No preparo deve ser utilizado também o avental. É sempre bom informar que o EPI sozinho não evita acidente.
e sim minimiza o seu impacto no ser humano. São ferramentas importantes na prevenção de acidente, para não tão importante como o ser humano. O EPI é um aliado importante, mas sem a sua ajuda, ele nada lhe será útil. Encare a prevenção como parte do trabalho e o EPI como um leal colega, que está sempre disposto a lhe preservar e lhe ajudar no seu trabalho. Use sempre de maneira correta e siga as informações aqui transmitidas, porque dia é dia sem acidentes. Vamos lá, uso de EPI. Você pode usar várias desculpas para não usar o EPI e pode até dizer que está desmotivado para que não querer cumprir com as determinações que lhe foram propostas. Se você se acidentar por descumprir um determinado procedimento, quem poderá mais? Você ou a empresa? A sua segurança é o bem mais precioso e o bem mais que te motiva. É um compromisso à sua própria vida. Quando você sair para trabalhar, sua família aguarda o seu retorno. Estamos aqui. Obrigado. Agradeço a todos pelo término do treinamento, né? E tenham um ótimo dia a todos.